e água à vista. Assim, decidiu arriscar a descoberta em vez de prolongar o sofrimento. Segura por ter passado a torre mais próxima, ela avançou o mais rápido que julgou ser seguro, escolhendo o caminho que lhe permitisse aproveitar as sombras das árvores que cresciam aqui e ali, e, ao mesmo tempo, descobrir quais delas davam frutos. Nesse último intento, teve sucesso quase imediato, pois a terceira árvore sob a qual parou estava carregada de frutos maduros. Nunca, pensou Taradiello, algo tão delicioso tocara seu paladar, e, no entanto, tratava-se apenas do quase insípido usa, considerado aceitável para consumo apenas depois de cozido e muito temperado. Essa planta cresce facilmente, exigindo pouca irrigação, e suas árvores frutificam em abundância. O fruto, de alto valor nutritivo, é um dos alimentos básicos das camadas mais pobres e, por ser barato e nutritivo, compõe também uma das principais rações dos exércitos e marinhas de Barsum, uso que lhe rendeu um apelido marciano que, traduzido livremente, seria batata de combate. A garota foi sensata o bastante para comer com moderação, mas encheu sua pequena bolsa com os frutos antes de prosseguir caminho. Passou por duas torres antes de finalmente chegar ao riacho e, mais uma vez, mostrou-se comedida, bebeu pouco e devagar, limitando-se a enxaguar a boca com frequência e a lavar o rosto, as mãos e os pés. Mesmo com o frio, pois as noites marcianas o são, a sensação de frescor compensava amplamente o desconforto da baixa temperatura. Recalçando as sandálias, procurou entre as moitas próximas à água por qualquer tipo de baga ou tubérculo comestível e encontrou duas variedades que podiam ser comidas cruas. Com elas substituiu parte dos usas em sua bolsa, não só por variedade, mas porque as achou mais saborosas. De tempos em tempos, voltava ao riacho para beber um pouco, sempre com moderação. Seus olhos e ouvidos, porém, estavam em constante vigília, atentos ao menor sinal de perigo. Nada, entretanto, perturbou seu avanço. Logo percebeu que se aproximava a hora de retornar à sua nave, antes que fosse apanhada pela luz reveladora de Turia, a lua veloz que já se inclinava no horizonte. Tinha receio de deixar a água, pois sabia que sentiria sede antes de encontrar outro curso d'água. Se ao menos tivesse um pequeno recipiente para levar consigo um pouco de líquido, poderia resistir até a noite seguinte, mas nada possuía. Teria de se contentar, portanto, com os sucos dos frutos e tubérculos que havia colhido. Após um último gole, o mais longo e profundo que se permitira, ergueu-se para refazer o caminho em direção às colinas. Mas, assim que se moveu, uma tensão súbita fez gelar. O que foi aquilo? Pensou. Juraria ter visto algo se mover nas sombras sob uma árvore próxima. Por um longo minuto, Tara permaneceu imóvel, mal respirava. Os olhos fixos nas sombras densas sob a árvore, os ouvidos atentos ao silêncio da noite. Então, um uivo baixo desceu das colinas, de onde sua nave estava escondida. Ela o reconheceu de imediato, o som lúgubre do banto em caça. E o grande carnívoro estava diretamente em seu caminho, mas não tão próximo quanto a outra coisa que se ocultava nas sombras a poucos passos dali. O que seria? Era a incerteza o que mais pesava sobre ela. Se ao menos soubesse que criatura a espreitava, metade do medo desapareceria. Olhou rapidamente ao redor em busca de algum refúgio, caso precisasse escapar. O uivo do Bant soou novamente, agora mais perto. Quase de imediato veio a resposta do lado oposto do vale, atrás dela, depois, ao longe, à direita, e duas vezes à esquerda. Seus olhos encontraram uma árvore, não muito distante. Lentamente, sem desviar o olhar das sombras da outra árvore, começou a mover-se na direção dos galhos que poderiam lhe servir de abrigo. No mesmo instante em que deu o primeiro passo, um rosnado grave soou do ponto que observava, e ela ouviu o deslocamento pesado de um corpo imenso. Um instante depois, a criatura saltou para a luz da lua em carga total contra ela, cauda ereta, orelhas achatadas, a bocarra aberta revelando múltiplas fileiras de dentes afiados e poderosos. Suas 10 patas o impulsionavam em grandes saltos, e de sua garganta brotou o rugido horrendo com que procura paralisar a presa. Era um Bant, o grande leão de Juba de Barsum. Taradiello o viu avançar e lançou-se na direção da árvore para onde se movia. O Bant, percebendo sua intenção, redobrou a velocidade. Seu rugido fez ecoar as colinas, e logo outros ecos se levantaram no vale, vindos de gargantas vivas, outros Bants respondendo, até parecer a garota que o destino a havia lançado no meio de uma multidão incontável de feras. Incrivelmente veloz é o ataque de um Bant, e felizmente Tara não fora apanhada em campo aberto. Mesmo assim, sua margem de segurança foi mínima, pois, ao alcançar os galhos mais baixos, a criatura já se atirava entre as folhas, quase sobre ela. Apenas uma combinação de sorte e agilidade a salvou. Um galho grosso desviou as garras do monstro,
mas o toque de um dos enormes antebraços roçou sua pele no instante antes de ela alcançar os ramos mais altos. Frustrado, o Bant soltou uma série de rugidos terríveis, tão potentes que fizeram o solo tremer. Outros rugidos, rosnados e uivos se juntaram aos seus, vindos das feras que se aproximavam de todas as direções, atraídas pela esperança de disputar a presa. Agora o Bant que a encontrara se voltou para os outros, rosnando, enquanto eles circundavam a árvore. A garota, encolhida no alto, olhava para baixo, onde os monstros magros e amarelados caminharam em círculos silenciosos e inquietos ao redor dela. Perguntou-se então como o acaso lhe permitira descer tanto no vale à noite sem ter sido ferida, e mais ainda se perguntou como conseguiria voltar às colinas. Sabia que não ousaria tentar à noite e suspeitava que o dia lhe traria perigos ainda piores. Dependendo do vale para se alimentar, agora via que isso era impossível. Os Bants a impediriam de alcançar comida e água à noite, enquanto os habitantes das torres certamente tornariam impossível forragear durante o dia. Havia apenas uma solução: voltar à sua nave e rezar para que o vento a levasse a uma terra menos terrível. Mas quando poderia retornar? Os Bants não pareciam dispostos a desistir e, mesmo que se afastassem da vista, ousaria ela tentar escapar? Duvidava disso. Sua situação parecia desesperadora, e de fato era. Quando Turia, a veloz corredora da noite, surgiu novamente no céu, a cena se transformou. Como por magia, um novo aspecto recobriu a face da natureza, como se, num piscar de olhos, alguém tivesse sido transportado para outro mundo. Era o milagre antigo das noites de Marte, sempre novo, mesmo para os próprios marcianos. Duas luas esplêndidas no firmamento, onde antes havia apenas uma, sombras móveis e conflitantes que mudavam a forma das colinas, Cluros, majestoso e quase imóvel, derramando sua luz constante sobre o mundo, e Turia, um grande e glorioso orbe que cruzava veloz o céu azul escuro, tão baixo que parecia roçar as montanhas, um espetáculo de beleza que sempre encantara a garota e sempre encantaria. Ah, Turia, rainha louca dos céus, murmurou Tardielio. As colinas passam em procissão solene, seus seios subindo e descendo. As árvores giram em círculos inquietos, as ervas desquerem seus pequenos arcos. Tudo se move, movimento sem som, misterioso, enquanto Turia passa. A garota suspirou e voltou o olhar para a realidade sombria abaixo. Nenhum mistério havia nos enormes Bants. O que a descobrira permanecia ali, agachado, olhando para ela com fome. A maioria dos outros havia se dispersado em busca de novas presas, mas alguns ainda restavam, esperando a chance de cravar os dentes naquele corpo macio. A noite arrastava-se lentamente. Turia, mais uma vez, deixou os céus para seu senhor e mestre, apressando-se em direção ao encontro marcado com o sol em outros horizontes. Apenas um Bant permanecia impaciente sob a árvore que abrigava a tara de Hélio. Os outros haviam partido, mas seus rugidos, rosnados e gemidos ecoavam e retumbavam de todos os lados, próximos e distantes. Que presa teriam encontrado naquele pequeno vale? Devia haver ali algo que eles estavam acostumados a caçar, para que viessem em tão grande número. A moça perguntava-se o que poderia ser. Como era a longa noite. Entorpecida, gelada e exausta, Tara de Hélio se agarrava ao tronco da árvore com desespero crescente, uma vez quase adormecera e por pouco não caíra. A esperança esmorecia em seu pequeno e valente coração. Quanto mais poderia suportar? Perguntou-se isso e, com um gesto resoluto, ergueu o queixo. Ainda estou viva, murmurou em voz alta. O Banto olhou para cima e rosnou. Turia reapareceu e, logo depois, o grande sol, um amante flamejante perseguindo o objeto de seu desejo. E Clurus, o marido frio, seguia seu caminho sereno, tão impassível quanto antes de ter seu lar violado por aquele ardente lotario celeste. Agora, o sol e as duas luas cavalgavam juntos no firmamento, descendo com seus mistérios distantes à estranheza da alvorada marciana. Taradiel olhou ao redor do belo vale que se estendia em todas as direções. Era fértil e encantador, mas ao contemplá-lo estremeceu, pois em sua mente surgiu a imagem das criaturas sem cabeça que as torres e muralhas escondiam. As da noite, os Bants e as do dia. Ah, como não se arrepiar diante disso? Com o nascer do sol, o grande leão barsomiano levantou-se. Voltou para a moça um olhar furioso, soltou um único e sinistro rosnado e afastou-se em direção às colinas. Tara observou e notou que ele contornava as torres, mantendo delas a maior distância possível, sem jamais desviar os olhos de uma delas enquanto passava. Evidentemente, os habitantes dali haviam ensinado as feras a respeitá-los. Em pouco tempo, o animal desapareceu por uma estreita fenda entre as rochas e, em toda a extensão visível, não restava mais nenhum outro. Por um instante, o vale parecia completamente deserto.
A moça refletiu se deveria tentar alcançar as colinas e recuperar seu planador. Temia a chegada dos trabalhadores aos campos, pois estava certa de que eles viriam. Encolheu-se ante a ideia de ver novamente aqueles corpos sem cabeça e imaginou se eles mesmos sairiam para o trabalho. Voltou-se para a torre mais próxima. Nada se movia ali. O vale permanecia quieto e vazio. Desceu lentamente da árvore, com o corpo rígido e dolorido. Cada movimento lhe arrancava um gemido. Detendo-se por um momento para beber novamente no riacho, sentiu-se revigorada e, sem mais hesitar, tomou o caminho das colinas. A única estratégia possível era atravessar a distância o mais depressa que pudesse. As árvores já não ofereciam abrigo, e ela não se desviou para procurá-las. As colinas pareciam agora muito distantes. Não imaginara, na noite anterior, que tivesse viajado tanto. Na verdade, não fora longe, mas à luz do dia, com as 3 torres que precisava contornar, a distância parecia imensa. A segunda torre erguia-se quase diretamente diante de seu caminho. Desviar-se dela não reduziria o risco de ser vista, apenas prolongaria o tempo de perigo. Assim, decidiu seguir em linha reta, como a colina onde deixara o planador. Ao passar pelo primeiro recinto, pareceu-lhe ouvir um ruído de movimento interno, mas o portão não se abriu, e ela respirou aliviada ao deixá-lo para trás. Chegando à segunda muralha, precisou contorná-la, pois atravessava seu trajeto. Passando rente a um muro, ouviu claramente não apenas movimentos, mas vozes. Na língua comum de Barsum, escutou um homem dando ordens: quantos deveriam colher usa, quantos irrigar este campo, quantos cultivar aquele, como um capataz distribuindo as tarefas do dia. Taradiello acabava de alcançar o portão externo quando, de súbito, ele se abriu em sua direção. Por um breve instante, ela percebeu que estaria fora da vista dos que estavam dentro, e nesse instante fugiu, correndo junto ao muro até desaparecer além da curva da construção. Do outro lado, ofegante e trêmula pela tensão da fuga, lançou-se entre altas ervas que cresciam junto à base da parede. Ali permaneceu deitada por algum tempo, sem ousar mover-se, tomada por um medo que jamais sentira antes. Nunca Tara de Hélio experimentara o poder paralisante do pavor. Ficou chocada e furiosa consigo mesma, ela, filha de Dion Carter, senhor da guerra de Barsum, acovardada. Nem o fato de não haver testemunhas diminuía sua vergonha. E o pior era saber que, em circunstâncias semelhantes, reagiria da mesma forma. Não era o medo da morte, disso ela tinha certeza. Era o terror das criaturas sem cabeça, da possibilidade de vê-las, de sentir suas mãos, de serem elas a tocá-la. Estremeceu só de pensar. Por fim, dominou-se o bastante para erguer a cabeça e olhar ao redor, e, para seu horror, viu trabalhadores em toda parte, já ocupados nos campos ou chegando a eles. De outras torres vinham grupos, pequenas fileiras dirigiam-se para diferentes plantações. Alguns estavam a menos de 30 ades dela, pouco mais de 100 metros. Eram talvez 10, homens e mulheres, todos de corpos belos, mas de rostos grotescos. Vestiam quase nada, o que, entre os lavradores de Marte, não era incomum. Cada um trazia um estranho colar de couro alto que cobria completamente o pescoço e mais algumas faixas de couro apenas para sustentar uma espada e uma pequena bolsa. O couro, gasto e antigo, mostrava anos de uso e nenhuma decoração, salvo um emblema no ombro esquerdo. Mas as cabeças. As cabeças eram adornadas com metais preciosos e joias, de modo que mal se distinguiam olhos, nariz e boca. E esses traços, tão visíveis quanto horrendos, tinham algo de terrivelmente inumano e ao mesmo tempo perturbadoramente humano. Os olhos eram afastados e salientes, o nariz, apenas 2 fendas verticais acima de uma abertura redonda que lhe servia de boca. Eram de uma feiura quase impossível de descrever, tanto que Tara mal podia acreditar que aquelas monstruosidades estivessem ligadas àqueles corpos belos e graciosos. Fascinada, a moça não conseguia desviar os olhos das criaturas, erro fatal. Para observá-las, teve de erguer ligeiramente a cabeça e logo percebeu, com pavor, que uma delas havia parado o trabalho e a olhava diretamente. Não ousou mover-se. Talvez a criatura não a tivesse realmente visto, talvez apenas suspeitasse. Se permanecesse imóvel, poderia fazê-la acreditar que se enganara. Mas não foi o que aconteceu. Tara viu o ser chamar a atenção dos outros e, em seguida, 4 ou 5 começaram a aproximar-se. Agora era impossível escapar sem ser descoberta. Estava-lhe apenas uma esperança: correr. Se conseguisse despistá-los e alcançar as colinas antes deles, poderia escapar, e só havia um meio: fugir depressa e agora. Saltando de pé, disparou rente ao muro, contornando o recinto na direção oposta, rumo à colina. Atrás dela, soaram assobios estridentes vindos das criaturas, e ao olhar por sobre o ombro viu-as todas em perseguição veloz. Ordens agudas mandavam que parasse, mas ela ignorou.
Quando já havia contornado metade da muralha, percebeu que suas chances eram boas. Os perseguidores não corriam tão rápido quanto ela. A esperança renasceu até que avistou, entre ela e a colina, um campo tomado por cerca de uma centena daquelas mesmas criaturas, todas alertas, advertidas pelos assobios dos outros. Gritos e comandos cruzavam o ar e os seres formaram uma ampla meia-lua para interceptá-la. Tara desviou para a direita, tentando escapar da armadilha, mas outros vinham dos campos além. Para a esquerda, o mesmo. Mesmo assim, Taradiello não cedeu. Sem hesitar, correu diretamente contra o centro da linha inimiga, onde estava sua única chance de fuga, e enquanto corria, desembainhou sua lâmina fina e longa. Como seu valente pai, se tivesse de morrer, morreria lutando. Havia brechas na linha dos inimigos, e ela escolheu a mais larga delas. As criaturas perceberam sua intenção e avançaram para bloqueá-la, estreitando a passagem. Tara fingiu seguir em linha reta até quase colidir com elas e, de súbito, desviou-se em ângulo reto, correndo alguns metros em outra direção antes de tornar a avançar rumo à colina. Agora, apenas um guerreiro, com amplas aberturas a ambos os lados, bloqueava seu caminho para a liberdade, embora os outros corressem para interceptá-la. Se conseguisse passar por aquele único obstáculo, escaparia. Sabia disso. Toda sua esperança dependia desse instante. A criatura também compreendia, movia-se com cautela, mas rapidez, tentando posicionar-se diante dela como um defensor solitário diante da linha inimiga prestes a marcar o ponto decisivo. Ela havia tentado conversar com o guarda, mas ele não parecia disposto a falar com ela e por fim desistiu. Notou, contudo, que ele não a tratara com indignidade, nem fora desnecessariamente rude ou cruel. O fato de ela ter matado dois daqueles corpos com sua adaga aparentemente não despertara rancor nem desejo de vingança nas estranhas cabeças que se erguiam sobre os corpos, nem mesmo nas cabeças cujos corpos haviam sido mortos. Ela não tentou compreender aquilo, pois não tinha como abordar a estranha relação entre as cabeças e os corpos dessas criaturas com base em qualquer conhecimento ou experiência anterior. Até então, o modo como a tratavam não parecia indicar motivo para temer. Talvez, afinal, tivesse tido sorte ao cair nas mãos daquele povo estranho, que talvez não só a protegesse do perigo, mas até ajudasse a voltar para Hélio. Que fossem repulsivos e inquietantes, disso ela não podia esquecer, mas, se não me desejavam mal, podia ao menos relevar sua aparência. Renovada esperança despertou nela um ânimo mais leve e agora caminhava quase alegre ao lado de seu bizarro companheiro. Chegou até a se pegar cantarolando uma melodia alegre que estava em voga em Hélio. A criatura a seu lado voltou-lhe os olhos inexpressivos. Que ruído é esse que você está fazendo? Perguntou. Eu só estava cantarolando uma canção, respondeu ela. Cantarolando uma canção. Não sei o que quer dizer, mas faça de novo, eu gosto disso. Dessa vez, ela cantou as palavras, enquanto o companheiro a ouvia atentamente. Nenhum traço em seu rosto revelava o que se passava naquela estranha cabeça, era tão desprovido de expressão quanto o de uma aranha. De fato, ele a fez lembrar-se de uma. Quando terminou, ele voltou-se para ela novamente. Isso foi diferente, disse ele. Gostei ainda mais do que o outro. Como você faz isso? Ora, explicou ela, isso é cantar. Você não sabe o que é uma canção. Não, respondeu. Diga-me como faz isso. É difícil explicar, respondeu ela. Qualquer explicação pressupõe algum conhecimento de melodia e música, e sua pergunta mostra que você não conhece nenhum dos dois. Não, insistiu ele. Não entendo o que você diz, mas diga-me como faz. É apenas a modulação melodiosa da minha voz, explicou ela. Ouça. E cantou novamente. Não compreendo, repetiu ele. Mas gosto. Você poderia me ensinar a fazer isso? Não sei, mas ficarei feliz em tentar. Vamos ver o que Lud fará com você, respondeu. Se ele não a quiser, eu a conservarei comigo, e você me ensinará a emitir sons assim. A pedido dele, ela voltou a cantar enquanto seguiam pelo túnel sinuoso, agora iluminado por lâmpadas ocasionais semelhantes às lâmpadas de rádio que eram familiares e comuns a todas as nações de Barson, tanto quanto sabia, pois haviam sido aperfeiçoadas em tempos tão remotos que sua origem se perdera na antiguidade. Normalmente, consistiam em uma tigela hemisférica de vidro grosso, na qual era compactado um composto que, segundo John Carter, devia conter rádio. A tigela era então fixada em uma placa metálica com fundo fortemente isolado e embutida nas paredes ou tetos, conforme o desejo, irradiando luz de intensidade variável conforme a composição do material, por um tempo praticamente incalculável. À medida que avançavam, encontraram um número crescente de habitantes daquele mundo subterrâneo, e a jovem notou que, entre muitos deles, o metal e o arnês eram mais ornamentados que os dos trabalhadores das superfícies acima.
As cabeças e os corpos, porém, pareciam semelhantes, idênticos, talvez. Ninguém lhe fez mal, e ela começou a sentir um alívio quase próximo da felicidade quando seu guia virou subitamente para uma abertura à direita do túnel e ela se viu em uma ampla